Mateus, obrigado. Mateus capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é os botões do imediatismo. Os botões do imediatismo. Qual é o tema da mensagem, igreja? Mais uma vez. Mas esse mal não pega na gente. Não. Esse mal não pega na gente, fala a verdade. Ninguém é ansioso. Ninguém é imediatista. Não é verdade? A gente é paciente. Demora o tempo que demorar, a gente crê, a gente espera. A gente não chora, a gente não questiona. O que é isso? Aqui dentro não tem ninguém que nunca se trancou no quarto ou ao estar sozinho perguntou a Deus por quê, porque estava demorando. Imagino, não, né? Os botões do imediatismo. Eu vou falar sobre esse tema com você nessa noite. Capítulo 4 de Mateus, o versículo 1, ele diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado por Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá para baixo, porque está escrito, Satanás disse, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles vão te tomar pelas mãos para que você nunca tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isso eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E então Satanás o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos chegaram e o serviram. Amém. Muito obrigado. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala agora com o teu povo, usa a minha vida, usa esta palavra e revela-te a nós, que todos ao saírem daqui nesta noite, eles saiam daqui fortalecidos, alimentados e direcionados pela tua poderosa presença, em nome de Jesus, amém. Gente, esse texto é muito conhecido. Talvez todos que estão aqui dentro nesta noite, um dia já leram ou conhecem esse texto. Por se tratar da pessoa de Jesus e da tentação de Jesus. Porém, existe algo aqui muito interessante que o Espírito de Deus revelou ao meu coração e eu quero transmitir para você, para que também edifique a sua vida. O texto trata-se a respeito da tentação que Jesus sofreu. Aí você diz assim: pastor, mas Jesus foi tentado? Sim, Jesus foi tentado. Quero dizer para você que tentação não é só um privilégio seu, não. Tentação não é só algo que acontece com você, não, meu irmão. Não é algo que é pertinente só à sua vida, né? Porque existem pessoas que infelizmente ainda acreditam que são injustiçadas quando tentadas, que não estão protegidas por Deus por causa da tentação. Ainda existem pessoas que acham que a tentação é um sinal de que na realidade Deus não está com ela, de que ela não é de Deus ou ele não é de Deus. E na verdade a tentação não significa nada disso. A tentação, ela representa que existe um adversário, um inimigo que quer derrotar você, que quer colocar os seus planos por água abaixo, que quer trazer derrota para a sua vida,
que quer trazer frustração, que quer trazer problemas, que quer trazer para você barreiras cujas quais você não possa ultrapassar e que você viva nessa terra abaixo da média, uma vida medíocre, uma vida não realizada. Então, é um erro pensarmos assim, porque na realidade Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas essa abundância não significa que é fácil de alcançar. Ter abundância não é simples assim, não é pelo simples fato de você dizer assim: ah, eu vou ter vida abundante e pronto, acabou, as coisas caem do céu sobre a sua cabeça e pronto. Não. Existe um preço para a vida abundante, existe um desafio, existe um caminho para você ter a vida abundante. E Jesus passou por esse caminho. E como parte desse caminho, Jesus agora, ele vai ser tentado. Ele está no deserto. Quem levou ele para o deserto não foi o inimigo, não foi Satanás. Quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus. Está escrito aqui no texto. E quando ele chega no deserto, depois dele jejuar, depois dele orar, olha que coisa interessante. Além de estarmos falando de Jesus, nós estamos falando de uma pessoa que estava jejuando e orando. Estava o que, gente? Então tu veja só, Jesus, primeiro, Filho de Deus. Segundo, um homem que jejua e ora, mas agora ele vai ser tentado. Agora ele vai receber o levante do mal contra a vida dele. E a Bíblia me mostra aqui, gente, que esse mal ele se levanta de algumas maneiras. O mal ele vem para prová-lo na esfera da fome. Depois o mal ele vem para prová-lo na esfera da autoridade. Depois o mal vem para prová-lo na esfera do orgulho. Agora, eu preciso iniciar esse sermão fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta é essa: que mal haveria em Jesus transformar as pedras em pães e assim aplacar a sua fome? Afinal, ele estava em jejum 40 dias. Então a primeira pergunta é essa: que mal teria em Jesus fazer isso? Talvez mal nenhum. A segunda pergunta é: ao receber aquele poder e aquela glória que Satanás oferece para ele, e ter sobre a sua sujeição, sobre o seu domínio, sobre o seu poder, todos os reinos do mundo, sem precisar passar pela cruz e aquele sofrimento todo que ele teve, ele simplificaria as coisas para ele, a sua dor, a sua dificuldade. E a segunda pergunta é essa: que mal teria em Jesus simplificar as coisas, em ele aceitar a glória do mundo? Afinal de contas, ele é o Filho de Deus. A terceira pergunta eu quero deixar como reflexão para você, porque nós estamos falando sobre os botões do imediatismo. Então, que mal teria Jesus fazer, em terceiro lugar, uma demonstração do seu poder, saltando daquele pináculo aonde Satanás o havia levado, e ali ele dar uma ordem aos seus anjos para que o segurassem nas suas mãos. Pense comigo, seria uma oportunidade de uma publicidade que fortaleceria, quem sabe, a sua autoridade como Filho de Deus, que fortaleceria a causa do seu evangelho, da sua vida. Agora, será que de fato os fins eles justificam os meios? Será, minha gente, que os fins eles justificam os meios? No raciocínio humano, nós diríamos sim, os fins justificam os meios. Mas qualquer pessoa, segundo a Bíblia, que é de Deus, que confia na sua palavra, imediatamente rejeitaria essas possibilidades, como Jesus Cristo rejeitou. Jamais Jesus, ele iria fazer algo em obediência a Satanás, ainda que fosse para aplacar a sua fome, ainda que fosse para receber autoridade, ou para demonstrar a sua glória, a grandeza de quem ele é.
Jamais Jesus desobedeceria ao Pai para adorar ao inimigo mortal Satanás. Agora, gente, o que Jesus Cristo sabia, que eu e você nós precisamos saber? Jesus, ele sabia que ele não precisava de publicidade, ele não precisava cair na onda sugerida por Satanás, principalmente porque isso envolvia tentação a Deus. Por isso ele responde no texto e diz assim: não se pode tentar a Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aqui nós encontramos pelo menos 3 aspectos quando nós atravessamos o deserto, porque Jesus, ele foi tentado ele estava onde, pessoal? Ele estava ele não estava no shopping, né? Não. Ele não estava na cidade, né? Não. Ele não estava em casa, perto da família, perto de vizinhos, aonde ele pudesse se socorrer, aonde ele pudesse se amparar. Ele não estava cercado de amigos que poderiam estender as mãos para ele e dar a ele um copo com água, ou dar a ele um pedaço de pão, ou dar um prato de comida, sem que ele precisasse negociar a sua autoridade, o seu poder com o príncipe das trevas. Não, ele não estava. Então nós enxergamos aqui, que existem aqui 3 aspectos interessantes dessa tentação de Jesus no deserto. E esses aspectos é que eu chamo de botões de imediatismo, que quando acionados, tentam nos fazer reagir na carne e submeter o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito ao imediatismo satânico. Todos nós temos uma promessa de Deus, todos nós recebemos de Deus uma palavra. Você está aqui dentro deste lugar por quê? Porque você tem uma promessa que você recebeu, de um dia ser alguém, de chegar em algum lugar, de conquistar um espaço, de ter uma família, de gerar filhos, quem sabe. Eu não sei quais são as suas promessas, eu não as conheço, porém a gente serve a um Deus que é onisciente, e Ele conhece as promessas que estão sobre a sua vida. E você está aqui porque você crê em Deus, que Ele é poderoso para trazer à existência na sua vida aquilo que Ele prometeu, aquilo que foi liberado através de pai, através de mãe, através de um sacerdote, quem sabe através de uma canção, de um pastor, num altar. Você sabe que vai acontecer. Você sabe que ninguém nasceu para ser infeliz, você sabe que ninguém nasceu para ser triste, você sabe que ninguém nasceu para viver depressivo, você sabe que ninguém nasceu para viver amedrontado, você sabe que ninguém nasceu para morrer no sofrimento, na angústia. Você sabe que a vida que Deus, Ele trilhou e preparou para nós é uma vida abundante. Agora nós temos que tomar cuidado com o imediatismo da nossa carne, da nossa alma e do nosso espírito. Satanás, minha gente, quando ele apela para a fome, quando Satanás ele apela para a fome, e ele oferece pão para Jesus, o que Satanás está querendo fazer na verdade? Minha gente, Satanás está tentando despertar em Jesus o desejo ardente para a satisfação da carne. Diga, prazer da carne. E o que é que a Bíblia nos ensina em relação a isso, gente? A Bíblia diz que a carne ela contende contra o espírito. A Bíblia diz que aquele que deseja agradar a Deus, ele não pode dar vazão à sua carne. Por quê? Porque a carne ela é folgada, porque a carne ela é pecaminosa, a carne é imediatista, a carne ela é desanimadora em muitos momentos. A carne muitas vezes ela é guiada pelo olhar, ela é guiada pelo momento, pelo aspecto, pelo tempo. Veja, por exemplo, aqui estão os guerreiros hoje, que venceram a chuva, venceram o pedestre cross, se é que existe esse nome. Se não existe eu inventei agora, pode botar aí no dicionário, entendeu? E é a grande realidade, porque eu cheguei, eu vi 3, 4 irmãos voltando, eu vi o Kiko parando, enchendo o carro de gente para poder atravessar. É um desafio. Por quê? Porque não é fácil chegarmos dessa maneira, com esse tempo, como está. Mas a carne ela diz assim: poxa, fica em casa, toma um chazinho, pô, vai ver o Faustão. Aliás, vamos escolher uma coisa melhor para ver, né? Sei lá que passa essa hora, que eu estou sempre na igreja, mas vamos escolher outra coisa para ver, não é verdade? Né?
A carne, ela diz isso para você, mas o seu espírito diz assim: vai lá, vai buscar Deus, vai se preparar para a semana, porque na semana você vai ter batalhas, na semana você vai ter desafios, na semana você vai ter problemas a enfrentar, você vai precisar vencer guerras, e você, se estiver com o seu espírito fraquinho, se você estiver com o seu espírito abatido, se você não estiver preparado, você pode ser derrotado, você pode ceder à tentação da carne, e se você ceder à tentação da carne, fatalmente você vai chorar amargamente, porque a carne, ela tendencia a te levar para problemas, porque a carne, ela tem tudo a ver com o mundo. É por isso que a carne não vai entrar no céu, é por isso que a carne, a Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo de glória, e esse corpo de glória é que vai encontrar com Deus um dia. Por quê? Porque a carne, ela perece, ela tem tudo a ver com o pecado, ela tem tudo a ver com o mundo. É por isso que a carne, minha gente, quando a pessoa morre, poucos dias, se você for lá e abrir o caixão, ou a campa, o túmulo, sei lá, onde vai colocar lá aquele que partiu, aquele que morreu, você vai ver a carne completamente apodrecida, desfalecendo. Por quê? Porque ela é inerente ao pecado, e a Bíblia diz assim, que a carne veio do pó, e para o pó ela vai voltar. Então, Satanás, o que ele estava querendo, gente? Quando ele vai para Jesus e ele oferece o pão, ele prova Jesus na fome, ele estava querendo fazer com que Jesus perdesse a sua divindade e que ele fosse um homem carnal. Você está me entendendo? Diz amém. Ele estava querendo fazer de Jesus um homem carnal. É o que o mundo e Satanás quer fazer de você, uma pessoa carnal, uma pessoa que é direcionada, guiada e que vive pela carne. E a pessoa que vive pela carne, meu filho, é difícil. Sabe por quê? Porque a carne, ela inevitavelmente, ela vai te levar a rejeitar as coisas que são de Deus, as coisas que são espirituais. A segunda coisa que Satanás estava querendo propor para Jesus, quando ele expõe na vitrine da vida de Jesus, o poder, a glória, todos os reinos do mundo, a Bíblia diz aqui que Satanás, ele está querendo despertar em Jesus uma inexistente cobiça dos olhos. Ele está querendo tornar Jesus, além de um homem carnal, ele está querendo tornar Jesus um homem cobiçoso, um homem que deseje aquilo que não é para aquela hora, que não é para aquele momento. E quantos de nós, muitas vezes, somos atacados e alvejados pelo inimigo nessa área, de desejarmos, querermos, cobiçarmos aquilo que não é nosso, aquilo que não é para nós, aquilo que não é para a nossa vida, aquilo que não é para aquele momento, que não chegou a hora ainda. Mas às vezes a oportunidade, né, gente? A oportunidade faz com que a gente vá lá e queira meter a mão, e pegar, e fazer do nosso jeito, da nossa maneira, de acordo com a nossa cabeça. Vocês estão entendendo, amém ou não, gente? Então, veja só o que Satanás está fazendo com o Filho de Deus. Primeiro, ele está tentando tornar Jesus um homem carnal. Segundo, ele está tentando tornar Jesus um homem cobiçoso, a cobiça dos olhos. Terceiro, olha o que ele está tentando fazer com Jesus, quando ele sugere que ele vá lá no pináculo do templo, e ele se jogue de lá, e dê ordem aos anjos, me segure. Ele está querendo fazer de Jesus um showman, né? Um showman. Imagine vocês, que legal. Mas ele chega para Jesus e diz assim, ó, essa é a maneira que você pode provar o seu poder, essa é a maneira que você pode provar que de fato você é o Filho de Deus. Se você fizer isso, pô, quem é que não vai acreditar em você? Imagina, tu pula daqui para ali e dá ordem para os seus anjos, daqui a pouco vem anjo número 1, anjo número 2, entra um embaixo do braço direito, outro do braço esquerdo, aí saem os anjos, Superman, Jesus, né, voando, tal. Você imagina, que cena. Então Satanás, ele fala para Jesus assim, vai todo mundo te admirar, todo mundo vai acreditar em você. Ele prova na carne, ele quer tornar Jesus carnal, ele quer tornar Jesus um homem cobiçoso, um homem que cobiça, um homem que deseja aquilo que não é para aquele momento, e ele quer tornar Jesus um homem soberbo. Vai lá e se aparece,
vai lá e dá um showzinho, faz lá uma pirotecnia, mostra para o povo quem tu é de verdade. Mas por trás de tudo isso, existia um princípio maligno, porque se Jesus aceita esse tipo de proposta, Jesus estava pecando contra o Pai. E eu disse para você no início desse sermão que tentação faz parte da vida. Agora, o pecado não deve fazer parte da vida. Amém ou não, pessoal? Pastor, eu posso ser tentado? Claro. Você é humano, se Jesus foi, por que você não pode ser? Por que eu não posso ser? Agora, onde está o pecado? O pecado está em você ceder à tentação. Por isso que Jesus ele é uma referência de alguém que resiste. Ele é uma referência de alguém que diz não, eu não vou fazer isso. E ele não faz. Agora, nós seres humanos comuns, nós também temos em nós esses botões do imediatismo que respondem quando eles são acionados. Eles respondem quando você os pressiona. E na realidade, nós precisamos entender e tomar cuidado, porque esse imediatismo, ele veio com um pacote que foi herdado. Esse pacote nós poderíamos chamá-lo nessa noite de herança adâmica. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que foi herdado. A mulher, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Então, vamos dividir esse versículo aqui. Olha lá. Vendo a mulher, ela vê, primeiro ela vê, vendo a mulher, que aquela árvore era boa. Como é que ela pode discernir que é boa, se ela nunca havia provado? Então está aqui caracterizada a tentação. A tentação é aquilo que acontece com muita gente. Fulano é bom. Como é que você sabe? Se na realidade você nunca teve um relacionamento com ele, com ela, você nunca provou. Então é a tentação que pode perfeitamente levar o ser humano à queda, se ele cede à tentação. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer prazer, desejável, paladar, e agradável aos olhos, olha só, satisfação, agradável aos olhos, e árvore desejável, prazer de novo, para dar entendimento, ela toma do fruto, come, e pior do que isso, o seu marido come também. E nessa refeição, foi estabelecido sobre a vida da humanidade essa herança que eu chamo de herança adâmica, que nós seres humanos trazemos sobre nós. E é exatamente nessa esfera que o pecado do imediatismo, ele tenta nos dominar. É esse botão. E ele vem através de quê? Através dos olhos, através do desejo, através da nossa carne. Mas existe uma orientação que a Bíblia nos dá através do apóstolo João. Qual é a orientação, pastor? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Coloca aí, por favor. O apóstolo João, ele vai dar para nós aqui um esclarecimento muito legal a respeito da concupiscência da carne, da cobiça, né? Da soberba dos olhos e da vida. Ele diz: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai. Mas ela vem de onde, gente? Ela vem de onde, gente? Se ela não vem do Pai e ela vem do mundo, quando você faz aquilo que está escrito aqui, você cede à concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, você está agradando a quem? Ao Pai ou ao mundo? É isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. Ele está nos ensinando nessa noite que você precisa aprender a dominar e governar a sua carne. Você precisa aprender a governar e dominar esse botão do imediatismo que muitas vezes ele vai te levar à derrota, ele vai te levar a fraquezas, ele vai te levar
à queda, ele vai te levar à vergonha. Por causa do pecado, a Bíblia nos ensina que por causa do pecado, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles ficaram vulneráveis, e a tentação, ela nos compromete, através da satisfação física, da glória mundana e do reconhecimento público. São coisas que nós queremos a qualquer preço, a satisfação física, o prazer da carne. Eu quero fazer, não importa se não é a hora, não importa se não é o dia, não importa se não é o momento. Nós falamos esses dias atrás aqui, no dia do pré-encontro, no encontro com Deus, falamos sobre o mal que governa o nosso país. Por exemplo, é um mal que nós chamamos de bastardia. A bastardia que entrou no mundo através de estupros que foram tragos por aqueles que invadiram o nosso país e pegaram os índios, as índias, e abusavam sexualmente, e foi espalhado na face da terra um monte de filhos sem pai, um monte de filhas sem pai, pessoas que na verdade não têm o privilégio às vezes de saber quem é a sua mãe, quem é o seu pai, porque veio no mundo. E você acha que isso é uma coisa normal, você acha que isso é uma coisa comum, e não é comum, isso é uma maldição que vem através do imediatismo. Pessoas que não olham mais o tempo. Hoje não se prega mais o relacionamento e a família, se prega o sexo seguro. E o que é o sexo seguro na cabeça dos entendedores? É você comprar um pacote de preservativo e entregar na mão dos seus filhos. E a maldição da bastardia, ela está aí, dominando, governando, e fazendo com que pessoas cresçam debaixo da frustração, debaixo dessa desgraça do imediatismo. Por quê? É a satisfação física, é a glória mundana. Eu preciso ser alguém. Eu disse isso esses dias atrás, não lembro aonde, se foi aqui no discipular. Eu preciso ser alguém, não importa em cima de quem eu vou pisar, mas eu preciso é subir. Eu preciso é ser grande, não importa quem vai ficar debaixo. Pode ser amigo, pode ser família, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, não importa. A glória do mundo, o reconhecimento público, que faz com que nós ocultemos da nossa vida as nossas necessidades, não reconheçamos diante de Deus os nossos pecados, porque a Bíblia diz que a melhor maneira para curar os pecados da carne e da alma é quando você os reconhece diante de Deus. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança. Mas a glória do mundo não te deixa confessar. Por quê? Porque se você confessar no mundo, entende que você perde a sua moral. Se você abrir o seu coração no mundo, entende que você não é alguém aceitável, admirável. Quando na realidade a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos calamos, nós adoecemos o nosso espírito, a nossa alma. Davi disse lá no Salmo de número 32, ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. O pecado, ele traz degeneração ao ser humano, que nem diz o irmão lá, que o Anderson tem falado muito dele lá: eu vou baixar o nível. Eu vou baixar o nível, como se vocês não entendessem, não precisa baixar o nível. Na verdade, basta você fazer algumas afirmações. Querido, presta atenção, reconhecimento, que na realidade você só precisa buscar de Deus, porque se você tiver o reconhecimento de Deus, fatalmente você terá o reconhecimento de pessoas. Eu vou baixar o nível agora. Eu vou repetir. Se você tiver o reconhecimento de Deus, você não precisa buscar o reconhecimento das pessoas, elas te reconhecem naturalmente. Obrigado. A gente precisa acabar, irmãos, a gente precisa
com muita confiança, acabar com essa luta miserável da carne com o nosso espírito e declarar de uma vez por todas que nós somos de Deus e que Deus está em nós. E por isso a nossa carne não determina a nossa vida, o nosso ritmo de vida. Nós somos pessoas espirituais, mas para isso nós precisamos entender a tentação. Diga comigo, eu preciso entender a tentação. Agora fala como um campeão. 1, 2, 3. Irmão, vocês estão falando igual os corintianos, pelo amor de Cristo. Vamos falar de novo, bonitinho, igual os santos de Deus. Bagunça, irmão, é lá no Parque São Jorge, é no Parque Antártica, na Vila Belmiro, tudo organizado. Então vamos lá, fala de novo, por favor. 1, 2, 3. Eu preciso entender. Viu só como vocês são santos de Deus? Como é que eu entendo a tentação, pessoal? Ser tentado, novamente repetindo para você, não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Jesus, ele foi tentado na esfera da carne, da fome, da glória, do poder, da autoridade, mas ele não cede. Porém, cair em tentação, isto sim é pecado. E nós estamos sujeitos a isso, porém não devemos ceder à tentação. Nós devemos ter na nossa consciência que felizmente, diga essa palavra por favor, 1, 2, 3. Eu estou dizendo felizmente, tá? Ouça bem, não cochila no culto não, senão você vai entender que eu disse infelizmente, mas é felizmente. Deus, ele é fiel. E Ele não permite que os que pertencem a Ele sejam tentados além da sua capacidade de suportar. Deus, Ele é fiel, Ele não permite, Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você pode ir. Põe aí para mim, por favor, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja de Coríntios. Ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação senão humana, mas fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída, para que possais suportar, Então, irmão, a gente tem que acabar com essa historinha. Pastor, a carne é fraca. Diga assim: o pecado não é vitamina. A carne pode ser fraca como for, filho. O pecado não é vitamina. Você tem que entender isso e colocar isso no seu coração. Então quer dizer, nós vamos tomar vitamina para o pecado? Então a tentação, o pecado, o fato de você ceder, então a vitamina é um antídoto? Não. Meios de escapar da queda, da tentação. Primeiro, a dependência de Deus. Diga comigo, dependência de Deus. Segundo, devoção a Deus. Terceiro, confiança em Deus. Se você aprender que você é dependente de Deus, e que Deus, Ele na hora certa, Ele vai fazer tudo que precisa ser feito na sua vida, você vai resistir como Jesus resistiu. Você vai atravessar o deserto como Jesus atravessou, e você vai chegar do outro lado como Jesus chegou, e você vai cantar o cântico da vitória como Jesus cantou. Você vai triunfar sobre os inimigos como Jesus triunfou. Você não vai dar legalidades nem lugar a Satanás como Jesus não deu. Você vai ser galardoado como Jesus foi. Você vai se assentar num trono como Jesus se assentou. Você vai receber a coroa da vitória como Jesus recebeu. Você vai receber um novo nome como Jesus recebeu. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a entregar e confiar a tua vida, os teus caminhos, o teu futuro na mão de Deus. É a primeira maneira de você vencer o imediatismo, suportar esse botão terrível que existe no corpo do ser humano. Entender, eu dependo de Deus. Na hora certa Ele vai fazer o que precisa ser feito. O tempo está na mão de Deus. O tempo está na mão de
Deus, o relógio está na mão de Deus. Eu não vou me precipitar para depois eu não chorar. Gente, eu conheço um monte de gente que hoje está chorando lágrimas, não podemos dizer de sangue, é muito exagero, mas vamos dizer, lágrimas de muita tristeza, porque se precipitou. Eu conheço gente que, se pudesse hoje, se Deus aparecesse aqui, se Ele incorporasse em matéria, ou Jesus, ou o Espírito Santo, Ele se incorporasse aqui e dissesse assim: quem quer ter uma oportunidade de começar de novo, apagar os seus erros que foram gerados pelo imediatismo e começar de novo? Irmão, talvez nenhum de nós ficássemos aqui sem agarrar esse anjo e dizer para ele: por favor, me ajuda a reescrever a minha história. Porque o imediatismo te decepcionou, porque o imediatismo te machucou, porque o imediatismo te fez chorar, porque o imediatismo, muitas vezes, ele fez com que você se precipitasse, e existem coisas que depois que você faz, não há como você voltar atrás. A única maneira de você vencer isso, é você se agarrando com Jesus e recebendo o perdão dele, através do arrependimento. Mas existem muitas coisas que você faz, que vai marcar eternamente a sua vida. Então aprenda a depender de Deus. Segundo, devoção a Deus. Seja uma pessoa que tenha uma vida de relacionamento com Deus. Devoção a Deus, tenha uma vida, um devocional diário com Deus. Porque é impossível você se relacionar com Deus e Ele não te dirigir, Ele não te livrar, Ele não te guardar, Ele não te mostrar o caminho. Vocês acabaram de ler aqui na leitura oficial que a pastora Lilian fez. Oséias, ele disse: vocês erram porque vocês desconhecem a palavra e não obedecem o que ela determina. E a palavra determina: primeiro, dependa de Deus. Segundo, tenha uma vida de devoção a Deus. Antes de você levantar, de você ligar o seu computador, de você ligar a sua televisão, de você falar, responder bom dia nos seus grupos e enfim, ir para a rede de relacionamento, fale com o seu Deus. Terceiro, confie em Deus. Confie em Deus. Confiar em Deus, gente, eu sempre tenho um exemplo que é catedrático, que eu gosto de dar. Confiar em Deus é mais ou menos isso aqui, ó. Vou usar aqui o pastor Fabinho como exemplo. Confiar em Deus é isso aqui, ó. Um exemplo: Deus, eu entrego este castiçal nas suas mãos, Senhor. Cuida dele em nome do teu filho Jesus. Toma. Pronto. Isso é confiar em Deus. Não fica olhando não, está na mão de Deus. Você está preocupado por quê? Estão olhando para ver onde Ele vai colocar, o que Ele vai fazer com o castiçal. É assim que você faz com Deus. Você entrega as coisas na mão de Deus, fica querendo cuidar, fica querendo caçar assunto, fica querendo: Senhor, mas o que é que vai ser? O que é que vai fazer? Aonde vai parar? Meu filho, não é mais da tua conta. Se tu entregou na mão de Deus, confia nele, poxa. Amém ou não? Amém. Agora a gente entrega na mão de Deus e fica: ó Deus, cuidado, não deixa cair, hein? Ó Senhor, cuidado, não brinca, não põe em qualquer lugar. Não põe em qualquer lugar. Outros entregam assim, ó. Por favor, Fabinho, entrega assim: Senhor, eu te entrego na tua mão, viu? Eu te entrego, Senhor. Senhor, toma conta, viu? Toma conta. E o Senhor fala: larga, infeliz. E ele fica segurando assim, ó, puxando. Você entendeu? Dá um glória a Deus. Você entendeu? Diga alguma coisa. Só do encontro que sabe. Confiar em Deus. Olha, confiar em Deus é você fazer o que Abraão fez. A Bíblia diz em Gênesis 14, gente, já vou encerrar. A Bíblia diz em Gênesis 14 que o Abraão, ele confiava em Deus tanto que o seu sobrinho Ló arrumou um problema. Deixa eu ver aqui o texto para vocês irem colocando. A partir do versículo 8 a seguir, 14, a partir do versículo 8 a seguir. Ele arrumou um problema, o sobrinho do Abraão arrumou um problema, comprou lá uma briga
uma guerra que a Bíblia chama de 4 reis contra 5. E aí no meio dessa briga, diz a palavra de Deus que o rei de Sodoma e o rei de Gomorra perderam a guerra. Os outros reis, 5 reis, ganharam a guerra, tomaram tudo que pertencia aos reis de Sodoma e levaram ainda com eles cativo o sobrinho de Abraão, o Ló. O Abraão já tinha muita idade, mas a notícia chega para ele. E quando a notícia chega para ele, diz a Bíblia que ele pega 318 homens valentes com ele, e ele sai de encontro ao exército do inimigo, aonde estavam os 5 reis. Para quê? Para tomar de volta aquilo que pertencia aos reis que eram amigos dele, e também tirar da mão deles o seu sobrinho Ló. O que ele faz? Ele vai, mesmo sendo um homem já de muita idade, porque Abraão já estava com quase 100 anos, ele vai lá, guerreia contra os caras, ele pega o seu sobrinho de volta, ele toma toda a riqueza que eles haviam tomado. E sabe o que acontece? Depois que ele faz isso, diz a Bíblia que o rei de Sodoma, ele chama o Abraão e diz para ele: Abraão, eu sou muito grato pelo que você fez, você merece ganhar presentes, pede o que você quiser que eu vou te dar, toda a riqueza, todo o tesouro, pede que você, porque eu vou dar para você, você merece. Pô, gente, era a chance de Abraão ficar mais rico, era a chance de Abraão ter mais ainda do que ele já tinha, era a chance de Abraão se tornar um camarada diferenciado na sua geração, mais ainda. Sim ou não, pessoal? Mas sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu não quero nada da tua mão, ó rei. Sabe por quê? Porque eu não quero que amanhã você venha dizer que foi você que me enriqueceu, porque eu confio em Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e quem vai me enriquecer, quem vai me engrandecer, quem vai me abençoar é Deus. Então eu não quero que amanhã você diga: foi eu quem abençoei a vida de Abraão. Então ele rejeita toda a riqueza daquele rei, e ele diz assim: a minha riqueza vem de Deus. Isso é confiar em Deus. No capítulo seguinte, que é o capítulo de número 15, versículo de número 1, a Bíblia diz que depois destas coisas, ele sofre de novo uma tentação, ele começa a colocar em dúvida aquilo que Deus havia falado em relação a ele ser pai. Ele diz para o Senhor que o herdeiro da sua casa seria o Damasceno Eliezer, e o Senhor diz para ele: não, o herdeiro da sua casa não será o Damasceno Eliezer, mas é aquele que vai sair das suas entranhas. E ele diz assim: mas como vai acontecer isso, Senhor? Versículo de número 5, põe aí por favor. Então o Senhor o levou para fora de onde? Para fora da sua tenda. Ele estava falando com Deus dentro da tenda dele. Aí o Senhor Deus levou ele para fora da tenda. Imagine aqui que nós saímos para fora da tenda. O Senhor Deus o levou para fora da tenda, e o Senhor disse: olha agora para o céu. Aonde que está o céu? Olhe para o céu, por favor. Olhe para o céu, a igreja toda, olhe para o céu. Aonde está o céu? Então, foi isso que o Senhor Deus fez com Abraão. Isso é de propósito que eu estou fazendo. Você vai me entender já. O Senhor Deus disse para ele: olhe para o céu. O Senhor disse assim: conta as estrelas. Por que será que Deus não disse para ele assim: conta as minhocas da terra? Deus disse, vocês estão rindo, mas é sério. Deus disse: conta as estrelas. Conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou o Senhor. Vamos ler junto, por favor. Os que enxergam. 1, 2, 3. Assim. Agora pare para pensar. O que será que Deus estava querendo dizer para ele quando Deus falou isso, gente? Sabe o que é que Deus estava ensinando para Abraão, irmãos? Deus estava ensinando para Abraão a nivelar a sua vida e o seu padrão de vida por cima e não por baixo. Deus estava ensinando a Abraão a ser cabeça e não ser cauda. Deus estava ensinando a Abraão a andar
por cima e não por baixo. É por isso que Deus não toma um exemplo da terra, é por isso que Deus não toma um exemplo, Deus não diz para o Abraão para ele cavucar a terra para achar uma minhoca, assim como você não sabia que tinha uma minhoca aí, e você cavou e achou uma minhoca, porque eu coloquei a minhoca aí, eu sou Deus poderoso. Não, ele diz: olha as estrelas do céu, levanta a tua cabeça para o céu, vê se você pode contar as estrelas. Deus está dizendo para você nessa noite: é assim que eu quero fazer com a sua vida, não precisa de imediatismo, eu vou fazer na tua vida, eu sei a hora, eu sei o tempo, eu sei o momento, eu vou fazer. Olhe para cima, olhe para o alto, conta as estrelas, aprenda a nivelar a sua vida por cima, aprenda que eu sou um Deus grande, e eu faço coisas excelentes e grandes. Senhor, se o Senhor fizer qualquer coisa na minha vida esse ano, tá bom, porque foi tão difícil. Senhor, o Senhor sabe, né? A dificuldade está tão grande, Senhor, que qualquer meio palmo de terra já está bom para mim construir uma casinha. Vai ficar aí, meu filho, guerreando a vida inteira, porque Deus não constrói casinha. Deus não tem meio palmo de terra, nem o MST que é meio palmo. Nem o MST que é meio palmo, só querem coisa grande, você só quer tomar propriedade grande dos outros, por aí, e tem gente que às vezes se conforma com isso. Eu não entendo que mentalidade é essa, com a ausência da presença de Deus, que só tem lugar para tudo que não te edifique, não constrói nada. É sempre a mesma história, é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma retórica, são sempre as mesmas reclamações, é sempre as mesmas lamúrias, é sempre decepção na área sentimental, o outro é na área econômica, o outro é na área familiar, o outro é... Filho, até quando você vai viver dessa maneira? Quando é que você vai parar de apertar esse botão de imediatismo e entender que você precisa aprender a depender de Deus, a ter uma vida de devoção com Deus e a confiar em Deus? E quando você aprender isso, se você viver dessa maneira, você vai vencer como Jesus venceu. Não pense que vitória é você estar vivendo na plenitude da sua história. Não, você pode estar atravessando o maior deserto da sua vida. Eu quero dizer para você que esse é o melhor momento de Deus abençoar você e fazer milagres na sua vida. Não se esqueça, parece um jargão, mas não é jargão, é a verdade da Bíblia. Adão fracassou em pleno paraíso. Adão estava no paraíso, Adão tinha tudo para vencer, tinha tudo para prosperar, tinha tudo para fazer a diferença, mas fracassou. Jesus, ele estava no deserto, ele não tinha motivo para vencer, ele não tinha ninguém por ele não tinha ninguém para apoiá-lo, ele não tinha ninguém que desse água para ele beber, ele não tinha ninguém que desse um pedaço de pão sem interesse, mas ele venceu em pleno deserto, porque importava a Jesus agradar e depender de Deus, ter uma vida de devoção a Deus e confiar em Deus, que é o seu Pai. Deus então te dá a opção nessa noite. Qual é a opção que Deus me dá? Deus te dá a opção de ser o que Deus quer que você seja, ou fazer o que Satanás quer que você faça. Você pode ser o que Deus quer que você seja, ou você pode fazer o que Satanás quer que você faça. Satanás queria que Jesus Cristo caísse, que ele pecasse, que ele fracassasse na sua missão. É isso que ele quer que você faça, que você fracasse na sua missão. Olha só, a Bíblia diz que o profeta Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, tudo que Satanás queria é que ele murmurasse contra Deus, que ele reclamasse de Deus, que ele questionasse a vida dele com Deus. Por quê? Porque afinal de contas o que levou ele àquela cova foi uma vida de oração, sim ou não? Ele na verdade não falou mal de ninguém, ele na verdade não traiu ninguém, ele na verdade não matou ninguém. Na verdade, o que levou Daniel àquela cova de leões foi a sua vida de devoção a Deus, a sua vida de oração a Deus. O que Satanás queria? Satanás queria que ele murmurasse de Deus, que ele reclamasse de Deus no meio daquele deserto, dentro daquela cova. Mas o que é que Daniel faz? Diz a Bíblia Sagrada que o Daniel, ele simplesmente deita e dorme. E o sono na Bíblia representa descanso.
Parece que eu vejo Daniel reclinando a sua cabeça, encostando no lombo do leãozinho e dizendo: leãozinho, fica na tua hoje aí, porque hoje você é o meu travesseiro. Aconteça o que acontecer, eu não vou murmurar contra o meu Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu dependo dele, é ele quem me guarda, é ele quem me alimenta, é ele quem me sustenta. Eu tenho uma vida de devoção a ele, eu tenho orações que estão colocadas no depósito de Deus, no altar de Deus, e eu confio nele. Você não vai me tocar. Vamos fazer uma parceria dentro dessa cova nessa noite. Você só tem uma noite para ficar perto de mim, então vamos viver junto aqui, ó, numa boa. Um serve de travesseiro e o outro me aquece. Um serve de travesseiro e o outro de coberta. Então encosta aqui, me aquece aqui nessa noite fria, porque essa noite vai passar, porque todo o deserto passa, e amanhã pela manhã, você vai ver a providência de Deus. E a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, o rei estava ali na cova. Daniel, por acaso você ainda está vivo? E ele diz: vive o Senhor, vive o Deus Todo-Poderoso, o leão não me tocou, porque o Deus que eu sirvo, dependo e confio, ele estava aqui comigo. Tudo que Satanás quer é que você murmure, tudo que Satanás quer é que você peque, tudo que Satanás quer, meu irmão, é te levar a essa vida de pecado, essa reclamação constante, a essa vida rotineira de murmuração, de reclamação, uma pessoa insatisfeita com tudo, com a vida, nada lhe satisfaz. Foi isso que ele tentou fazer. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram parar também na prisão. E lá na prisão, eu tenho certeza que Satanás reuniu todos os demônios, armou uma arquibancada, uma plateia, e ficou olhando Paulo e Silas. E agora Paulo e Silas lá, entraram na prisão, trancaram as cadeias da prisão. O Paulo e Silas entraram, estão lá presos. Está aqui por quê? Ninguém roubou ninguém, ninguém matou ninguém, nós não fizemos nada demais, estamos aqui injustamente. E quem somos nós? Servos do Deus Altíssimo. Qual é o nosso pecado? Falar do amor de Deus, falar do Evangelho de Jesus Cristo. E os demônios na arquibancada, na plateia do pecado, esperando. E eu quero imaginar que um demônio cutuca o outro e diz assim: é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. O resto da história você já sabe, né? A Bíblia diz que eles abriram a boca, não para murmurar, não para reclamar, não para maldizer, mas eles abriram a boca para adorar a Deus. E eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a cantar canções de adoração ao nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que as portas daquela prisão, elas foram estremecidas. Irmão, isso é coisa para crente acreditar. Quem não acredita pensa que é mais uma história do Saci Pererê, do Boitatá, pensa que é folclore. Você está entendendo? Que é a história do Curupira, da mula sem cabeça, que nunca ninguém viu, que nunca ninguém teve prova de nada. Mas essa história que eu estou contando para você, ela está mais viva do que nunca. Estão as provas lá, a arqueologia prova. O que eu estou dizendo para você não é a história de um livro ultrapassado, como alguém quer dizer, não. Isso foram fatos que aconteceram. Se tem uma coisa que o judeu acredita, é no Antigo Testamento. E olha, o judeu, que o novo para ele não vale de nada. Ele acredita, se tem uma coisa que ele acredita, é no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que a canção de Silas e de Paulo fez estremecer aquela cadeia. E o que aconteceu? As portas se abriram e eles saíram pela porta da frente, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer, sem pecar contra Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? É possível você viver uma vida aonde você consegue ser fiel a Deus. O imediatismo vai bater a porta da tua vida, da tua casa. Muitas vezes você vai se pegar fazendo perguntas sem resposta. Muitas vezes você vai se pegar chorando lágrimas que você mesmo não sabe o porquê. Muitas vezes você vai se pegar questionando a Deus em dúvida, como se você estivesse na frente de um Y e não soubesse para que lado você deva ir. Mas eu te oriento no nome de Jesus. É nessa hora que você precisa entender que você depende de Deus, que você tem uma vida de devoção ao Senhor, que você tem que mostrar o quanto você confia em Deus. O último exemplo que eu quero te deixar é o daqueles 3 meninos que foram para a fornalha. Puxa vida, que mal esses meninos fizeram para ir parar na fornalha? Nenhum. Só foram fiel a Deus.
no deserto deles. Amém ou não? E a corda apertou. O rei de Dura, ali naquele deserto, ele disse: se vocês não se curvarem ao nosso Deus, vocês vão parar na fornalha. Aqueles meninos, eles dizem: vive o Senhor, vive o Deus que nós servimos. De uma coisa, ó rei, nós queremos que você saiba: nós não nos curvaremos diante da estátua que tu levantastes, e nem diante de ti. O Deus que nós servimos, Ele vai nos dar livramento das tuas mãos e da fornalha de fogo. Eles estavam querendo dizer assim para o rei: se você quiser nos matar, Deus vai nos livrar das suas mãos. Se você quiser nos lançar na fornalha de fogo, Deus vai nos livrar da fornalha de fogo. Ele vai entrar conosco lá. Quem confia em Deus? Quem depende de Deus? Fique de pé, por favor. Existe um botão em você chamado botão do imediatismo, porque ele é inerente à nossa carne, todos nós temos. Você precisa, em nome de Jesus, desativá-lo nessa noite, para que você consiga pacientemente, com perseverança, confiar, depender e viver no seu serviço a Deus. Novamente eu repito para você: Adão, ele não fracassou porque foi provado, porque foi tentado, porque ele estava com fome, porque ele estava jejuando e o diabo apareceu, não. Ele fracassou dentro do paraíso. Ele tinha tudo e não precisava de nada. Jesus não. Jesus, ele não tinha nada e precisava de tudo, mas mesmo assim ele venceu. E esta unção que eu quero que seja derramada sobre a sua vida nessa noite. É essa unção que eu quero que seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. É esta unção que eu quero que seja derramado sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Que o Senhor te dê capacidade para suportar o imediatismo. Não te preocupe, Deus está falando com você. Descansa nele, Ele vai trabalhar em seu favor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Deus me manda te dizer: descanse no Senhor. É Ele quem cuida de você. Não se preocupe, não se preocupe. Demonstre ao Senhor o quanto você confia nele. Pastor, mas eu estou passando um deserto tremendo. Deus é contigo. Essa é a melhor hora para Deus mostrar para você o quanto Ele é com você, o quanto Ele é Deus na sua vida. Acredite nisso. Não fique pensando que Deus só está com você quando você está no paraíso. Não fique pensando que Deus só está com você quando você está contando dinheiro, quando o dinheiro, a tua conta bancária, ela está cheia. Não, acredite, muitas vezes Deus, Ele nos leva por desertos justamente para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele é quem cuida de nós, que Ele é o nosso Pai. Ele não falha, Ele é Deus, Ele ama você, Ele cuida de você. Desative esse botão do imediatismo nessa noite. Lance as suas preocupações sobre o Senhor, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Está escrito na sua palavra: coloque sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Por que você se preocupa com a sua família? Por que você se preocupa tanto, demasiadamente? Eu estou dizendo, não é a preocupação natural de orar, de falar com Deus, de jejuar. Não é essa a preocupação. Eu estou falando de desespero, daquela preocupação descabida que te leva ao desespero, que te faz muitas vezes tomar atitudes que você não deveria tomar. Por que é que você está tão preocupado dessa maneira? Coloque tudo nas mãos de Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor, coloque tudo nas mãos dEle nessa noite. Ele está te chamando, Ele está te desafiando, Ele passa por você. Acredite nisso,
pela fé, acredite nisso pela fé nessa noite. Ele passa por você espiritualmente falando, Ele passa por você com as mãos abertas, como se fosse uma bandeja, e Ele está dizendo para você: coloque no meu altar, confia em mim, coloque na minha presença, confia no meu poder, meu filho. Ah, meu Deus, oh meu amado, o que o Senhor está me dizendo aqui nesse momento é o seguinte: o Senhor está ministrando no meu coração, Ele está dizendo assim: meu filho, por melhor que você seja, você não pode acrescentar um côvado à sua altura. Por melhor que você seja, você não pode acrescentar um côvado à sua altura. Você não pode mudar as suas circunstâncias. Se você pudesse, você já teria mudado. Existem coisas que não estão nas suas mãos. Você só vai vencer se você confiar, depender e deixar Deus ser Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Adore-o nesse momento, adore-o nesta hora. Adore-o porque Ele está aqui e Ele tem algo sobrenatural para fazer em relação à tua vida, à tua casa, à tua família. Ele é poderoso para te abençoar. Eu quero que você aceite esse desafio nessa noite. Qual é o desafio, pastor Moisés? O desafio é você fechar os seus olhinhos e você, no mundo espiritual, você começar a dizer a Ele: Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa, eu entrego tudo nas tuas mãos nessa noite, e eu sei que Tu vai cuidar, Tu vai fazer. Eu quero vencer no deserto, eu quero triunfar no deserto, eu quero dar risada no deserto, Senhor, mesmo em meio ao caos, eu quero confiar em Ti.